Eu acredito que não é dúvida para ninguém que Deus se revela na Bíblia de diversas maneiras. Se a gente for olhar, estudar a Bíblia, a gente vai perceber que Deus se revela através de sonhos, de visões, de profetas, através da consciência. Então Deus tem as suas maneiras de se revelar. Nós estávamos estudando aqui esse semestre o livro de Hebreus, e ali quando você começa lendo o Hebreus, o capítulo 1, você percebe que o autor, que nós cremos ser o apóstolo Paulo, ele disse que Deus se revelou de diversas maneiras, nos últimos dias nos revelou através do Filho. Então Deus também se revela na pessoa de Jesus Cristo. Era isso que Paulo estava querendo dizer ali aos cristãos, os hebreus, quando ele escreveu aquela carta. Mas se a gente for olhar bem, seguidamente disso, nós podemos entender que quanto mais o indivíduo tem revelações de Deus, maior é o seu juízo. Acredito que todos aqui concordam, né? Quanto mais o indivíduo é revelado, maior o grau do juízo vai ser para esse indivíduo. Isso aí é muito notório quando a gente ler aqui o texto na palavra de Deus, em Mateus capítulo 11, que eu convido vocês aqui a ler comigo. Mateus capítulo 11, no verso 21 e verso 22, esse texto ele corrobora com aquilo que nós estamos apresentando aqui. Então Jesus disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os milagres que em vós se fizeram, há muito tempo se teriam arrependido, com pano de saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Esse texto apresentou para nós, queridos, uma verdade importantíssima. Jesus Cristo estava ali pregando na região da Galileia, como vocês perceberam no texto, e ele disse para aquelas pessoas: olha, se lá em Tiro e em Sidom tivessem sido realizados esses milagres que vocês aqui estão vendo, há muito tempo eles já teriam se arrependido. Então haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês aqui. Por que Jesus proferiu essas palavras, meus irmãos? Porque aquelas pessoas estavam tendo uma revelação de Deus muito maior do que os habitantes de Tiro e Sidom. Todo mundo concorda? Por quê? Porque Jesus estava ali encarnado, Deus encarnado, estava ali no meio do povo fazendo milagres. Algo que os moradores de Tiro e Sidom não haviam ali recebido, tido aquela revelação tão grande e tão gloriosa de Deus. Tem um texto aqui da serva do Senhor também, no Testemunhos Seletos, volume 1, página 87. Esse texto aqui, meus irmãos, é incrível. Eu acredito que todos nós deveríamos ter esse texto de cor na nossa mente, porque ele é muito importante. Veja bem aqui o que está escrito: incide sobre nós maior luz do que brilhou sobre nossos pais. Então a Ellen White está dizendo o quê? Que existe maior luz sobre nós do que os nossos pais, ou seja, os escritores bíblicos, todas as pessoas que escreveram, os profetas, apóstolos e todas as pessoas do passado. É isso que ela está dizendo. Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras que eles, a fim de serem aceitos e abençoados por Deus como eles o foram. Cumpre-nos imitar sua fidelidade e seu zelo. Aperfeiçoemos nossa luz, como eles fizeram a sua, e façamos como eles teriam feito caso vivessem em nossos dias. Queridos, eu não sei se você prestou atenção no texto aqui, mas o texto foi bem claro para mim e para você. O que a serva do Senhor está dizendo aqui, quem não entendeu, presta muita atenção aqui agora. Nós, aqui, a nossa geração de cristãos, ela será mais cobrada do que a geração dos apóstolos, dos profetas de Deus, por uma questão muito óbvia. Quem teve mais revelações, irmãos? Eu ou o profeta Daniel? Quem teve? Eu. Não, eu, irmãos. Eu tive mais revelação. Por quê? O profeta Daniel viu Jesus encarnado aqui, ele conheceu as histórias de Jesus. Vocês têm uma ideia? Quando o profeta Daniel, ele teve uma revelação ali sobre as 2.300 manhãs, quando o anjo veio para explicar ele, e ele disse: Senhor, falando com Deus, perguntando ao anjo, eu não estou entendendo nada. E o que o anjo falou com ele? Calma, Daniel, isso é para tempo muito distante. Então, meus irmãos, você, nós tivemos muito mais revelações do que o profeta Daniel, do que Martim Lutero, por exemplo, do que John Wycliffe, John Hus, todos os reformadores da Idade Média,
os profetas Ezequiel, Jeremias, todas essas pessoas, elas tiveram menos revelações do que nós. Não é porque Deus revelou para elas, por exemplo, aí escrevendo, eles tiveram a honra de escrever livros na Bíblia, isso não significa que eles tiveram mais conhecimento de Deus do que nós. O que a serva do Senhor está dizendo aqui é que a nossa geração, não vai ser aceita por Deus, da mesma forma, prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras que eles. Porque sobre nós, meus irmãos, tem mais luz do que todos os outros profetas e apóstolos que viveram antes de nós. Nós precisamos, queridos, presta muita atenção aqui. Isso significa que nós precisamos superar, ouça bem o que eu estou dizendo para você, nós precisamos superar a obra dos apóstolos e profetas. Precisamos superar. Eu preciso superar Enoque, e Enoque, você sabe, ele andou com Deus. Enoque tinha uma comunhão tão grande com Deus, que Deus até arrebatou ele. Eu preciso superar a obra de Moisés, eu preciso superar a obra de Elias, de Ezequiel, de João Batista, porque, meus irmãos, é uma questão óbvia. João Batista não teve todas as revelações que eu e você, o cânon bíblico aqui já está fechado. Olha só, nós temos a Bíblia hoje em nossas mãos inteira. Essas pessoas, elas não tiveram a Bíblia inteira em suas mãos, todo o cânon bíblico ali. As pessoas que viveram no Antigo Testamento, elas não tiveram acesso ao Novo Testamento como nós. Então nós precisamos, com a nossa vida, superar todos os apóstolos e profetas que viveram antes de nós. Porque eles não tiveram a mesma luz que eu e você temos. Veja bem aqui, vocês vão entender melhor agora o que eu estou querendo dizer. Aqui no texto de Hebreus, capítulo 10, verso 1, nós estudamos muito isso nesse trimestre. Isso acho que está bem claro para nós. Aqui o autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 1, ele diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então ele está dizendo aqui, veja bem, é algo que ficou claro para mim ali. Ele está explicando sobre o sistema cerimonial judaico lá do santuário, lá no Antigo Testamento. As ofertas, meus irmãos, todos aqueles animais que eram levados no santuário, eles representavam quem? Cristo, não é? Eles representavam Cristo. Todos aqueles animais que eram levados no santuário para morrer, eles representavam a morte de Cristo que viria e morreria, então, no lugar de todos os pecadores. Meus irmãos, quando Deus instituiu aquela forma didática ali de apresentar para o povo a dimensão do pecado, era para que o indivíduo que pecasse, quando ele saísse de sua casa, ele fosse levar a oferta até o santuário, ele viesse pensando na profundidade do pecado. Nossa, eu matei, eu roubei, eu adulterei. Esse animal que é inocente, não tem nada a ver com isso, ele vai morrer no meu lugar. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E qual que é o salário do pecado? A morte. Então aquele animal que estava ali sendo levado para o santuário, ele tinha que morrer, mas aquele animal não tinha poder, é isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui, ele não tinha poder para salvar as pessoas. Ele só representava, ele era apenas um tipo. Ele era apenas um tipo. O que salva mesmo é quem? É o antítipo. O tipo é uma sombra do antítipo. Mas onde eu quero dizer então? Onde eu quero chegar com isso? Tem um texto aqui no Tratado de Teologia, na página 981 e 982, que essa é a posição oficial da igreja, tá? É a posição oficial da igreja aqui em relação a esse assunto. Os adventistas acreditam ser o cumprimento da profecia de Apocalipse 12, 17. Você sabe que lá em Apocalipse 12, 17 diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a igreja crê. Esses que guardam os mandamentos de Deus, essa igreja é a igreja adventista do sétimo dia. Um movimento profético com a missão de preparar um povo em todas as partes da terra para o aparecimento de Cristo. Essa é a nossa missão. Consideram-se coletivamente o cumprimento do prometido Elias em Malaquias capítulo 4, verso 5 e verso 6, enviado por Deus para restaurar todas as coisas. O que Jesus disse lá em Mateus 17, verso 11. Você sabe, essa posição oficial da igreja.
Você sabe que na profecia bíblica nós temos 3 Elias. Nós temos o profeta Elias lá no Antigo Testamento. Nós temos o profeta João Batista, que era também um tipo de Elias no Novo Testamento. E o que a igreja está querendo dizer aqui, a posição oficial da igreja é que nós somos o terceiro Elias da profecia. Todas as obras, tudo que estava acontecendo na vida do profeta Elias e na vida do profeta João Batista tem a ver com nós hoje da igreja 27º dia. Não vou me delongar aqui agora por causa do tempo, mas você sabe, né? Só resumindo aqui para vocês. Quantos inimigos Elias tinha lá no Antigo Testamento? 3, né? Tinha os falsos profetas, os profetas de Baal, tinha Jezabel e tinha Acabe. João Batista também tinha 3 inimigos, não tinha? Que era Herodes, né? Herodias e a filha da Herodias, porque ela ajudou a mãe a decepar o profeta. E a igreja adventista hoje, meus irmãos, que nós somos o terceiro Elias da profecia bíblica, que é isso que o texto está dizendo aqui, que Jesus disse lá em Mateus 17, verso 11, porque ele disse que Elias viria e restauraria todas as coisas, ele jogou para o futuro. Isso significa que nós também temos 3 inimigos. Nós temos os Estados Unidos, representando o poder político, nós temos a Igreja Católica, representando o poder religioso, e nós temos os falsos profetas, todas as igrejas protestantes que vão dar apoio à Igreja Católica nos últimos tempos. Veja que a simetria entre os 3 Elias são bem parecidas. Mas aonde eu quero chegar, meus irmãos, com tudo isso que eu estou dizendo para vocês? No livro aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321. Aqui diz assim: nesse tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus, vou repetir, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E aqueles que falam palavras suaves, veja que eu coloquei aqui até bem grifado para você entender. Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Chegamos aqui no clímax da nossa mensagem. Eu gosto muito de dizer isso. A nossa obra deve superar, se nós somos o terceiro Elias da profecia bíblica, a nossa obra, o texto está dizendo bem claro, deve superar a obra que João Batista fez aqui na terra. De que Elias fez quando ele estava vivendo aqui na terra. Todos esses, Elias, João Batista, eles são o quê? Um tipo do antítipo. Assim como as ofertas, os animais que eram levados no santuário, era um tipo, um protótipo, era apenas uma maquete. Eles representavam e apontavam para Cristo. Esses profetas, João Batista e Elias, principalmente esses dois, eles são um tipo do antítipo que é quem? A igreja adventista 7º dia. Nós precisamos superar, meus irmãos, a obra desses homens, senão nós não vamos alcançar a salvação. Nós não estamos pregando aqui, meus queridos, salvação pelas obras. Entenda muito bem, porque algumas pessoas, se a gente pregar isso aqui, as pessoas até dizem, não, esse irmão é legalista, esse irmão é fanático, extremista, esse aqui é retrógrado. Hoje eu sou chamado disso, queridos, mas no momento de prova, vocês vão ver quem estava com a verdade. Porque nós precisamos, porque a luz que está diante de nós é muito maior do que esteve diante desses profetas. Quem é maior, queridos? Já falei aqui várias vezes hoje. Quero que vocês todos respondam. Quem é maior, o tipo ou o antítipo? Quem é maior? O antítipo. Porque o tipo, na verdade, ele apenas aponta para o antítipo. Aqueles animais, eles não salvavam, eles apenas apontavam para Cristo. Assim como esses profetas, eles tiveram uma obra muito importante no passado, mas a obra deles apontavam e representavam o último Elias da igreja de 27º dia no final dos tempos. E Deus não vai aceitar, não, irmãos. Pessoas que têm palavras suaves. O indivíduo que não prega a verdade presente para o nosso tempo. Nós não estamos vivendo um momento de mensagem de autoajuda. Quer mensagem de autoajuda? Marque com um psicólogo para você. A igreja nós não estamos vivendo num tempo para ficar escutando mensagem de autoajuda. Prosperidade, você vai prosperar aqui nessa terra. Queridos, nós precisamos de entender que nós precisamos de, moldar o nosso caráter aqui hoje, que isso é o que mais importa para o céu. Que os nossos bens materiais, tudo que você alcança aqui nessa terra, vai ficar aqui na terra. E por que eu quero
Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Se a nossa obra deve superar a de João Batista, a de Elias, e não só deles, mas de todos os outros profetas e apóstolos do Antigo Testamento, porque nós temos mais luz que eles, o que isso significa? Que nós temos que dar um exemplo para todo o universo que está acompanhando esse grande conflito maior do que eles deram. Você viu? A serva do Senhor diz, nós não vamos ser aceitos prestando o mesmo serviço que eles prestaram. Isso ficou claro ali no texto. Eu vou falar aqui de alguns temas hoje. Tem mais, na verdade, mas eu selecionei aqui alguns dos principais para a gente debater aqui hoje na nossa igreja. Existem mais, volto a repetir. Mas eu acredito que eu selecionei aqui os temas mais importantes da nossa igreja, que devem ser discutidos hoje na nossa igreja, no tempo que nós estamos vivendo. Meus queridos, o primeiro deles aqui que eu escolhi foi a música. Eu quero ler um texto aqui com vocês. Por que a gente tem que estudar sobre o tema da música? Quero ler esse texto aqui no História da Redenção, página 18. E a serva do Senhor diz assim: Satanás tinha dirigido o coro celestial. Eu poderia parar aqui. A gente poderia parar o sermão aqui, queridos. A serva do Senhor está dizendo que o diabo, um dia, na história, ele já dirigiu o coro celestial, queridos. Tinha ferido a primeira nota. Então todo o exército angelical havia se unido a ele e gloriosos acordes musicais haviam ressoado através do céu em honra a Deus e a seu amado Filho. Mas agora, em vez de suaves notas musicais, palavras de discórdia e ira caíam aos ouvidos do grande líder rebelde. Queridos, o texto foi bem claro. Se tem algo nessa vida, eu gosto de repetir isso. Se tem algo nessa vida que Satanás é especialista em qual tema? Música. Irmãos, o diabo entende de música. Ele sabe, queridos, que a música ela não é neutra. Ele sabe que a música ela interfere diretamente nos aspectos físicos, mentais, espirituais e morais de uma pessoa. Porque ele sabe, meus irmãos, ele entende de música, ele dirigiu o coro celestial. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Nós, como remanescente, nós, como a igreja que deve superar todos os outros profetas, todos os outros apóstolos que viveram no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós precisamos dar um exemplo e precisamos também estudar sobre o tema da música. Os irmãos viram aí, né? Recentemente, um grupo da nossa igreja lançou aí um samba, foi para as ruas tentar evangelizar as pessoas através do samba. Irmãos, eu vi um pastor, até cheguei a mencionar, um pastor da Novo Tempo, que ele escreveu um artigo dizendo na internet que há músicas que são para dentro da igreja e há músicas que são para fora da igreja. Aí eu disse para ele, pastor, pelo amor de Deus, apaga isso, porque na verdade a música ela não é neutra. Nós não precisamos de nos rebaixar ao nível das pessoas para poder alcançar ela. Não foi dessa forma que os apóstolos fizeram, não foi dessa forma que Cristo agiu. Há tipos de músicas, queridos. A serva do Senhor diz lá no livro Mensagens aos Olhos, na página 295, que há tipos de músicas que quando nós escutamos, o que acontece? Os anjos de Deus são retirados, eles começam até a chorar. Foi isso que ela disse que ela viu ali numa casa onde tinha jovens escutando músicas próprias para baile. Isso que ela disse que viu, queridos. Então a igreja, ela quer evangelizar as pessoas lá fora do mundo, utilizando estilos musicais mundanos para poder alcançar as pessoas. Nós não vamos conseguir, queridos, converter os mundanos ao evangelho de Cristo, se assemelhando a eles. Porque depois, como que eu vou chegar? Veja bem, se eu pego aqui um funk e coloco para as pessoas lá na rua, um samba, como que eu vou... A pessoa vem para a igreja, como que eu vou chegar para ela e falar assim, irmão, você tem que ser diferente do mundo? Ela vai falar, mas você me evangelizou com o estilo musical do mundo. É ou não é verdade, queridos? Como que eu vou pregar para a pessoa ser diferente da nossa geração? Eu não vou, querido, ser aceito por Deus prestando o mesmo serviço que os profetas lá do passado fizeram. A música é um tema importantíssimo dentro da nossa igreja, nós precisamos estudar sobre esse tema. Olha aqui, a serva do Senhor diz, no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 332, a associação com as coisas do mundo no setor musical é considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. E é assim que Satanás tem ganho o controle de almas. E é verdade, irmãos. E é verdade. Vocês lembram que ali em 1 Samuel capítulo 16, ali a história nos relata que
Tinha ali um espírito, uns demônios ali próximo de Saul, perturbando Saul. E o que ele fez, queridos? Quando estava aquele espírito ali, aquele demônio ali atormentando ele. O que ele fez? Pediu para tocar o quê? Harpa, música. Quem foi chamado para tocar lá aquela música para ele? Davi. Davi foi chamado lá para tocar a harpa para ele. E o que aconteceu, queridos? Quando Davi tocava que tipo de música? Louvores a Deus. Aí os salmos, muitos salmos, queridos, esse aqui eram os louvores que eram cantados dentro do santuário. Aqui o santuário dos judeus. Só que nós perdemos as melodias. Mas as letras estão aqui. O livro de Salmos eram os louvores que eles cantavam dentro do santuário. Davi é autor de vários salmos. Quando Davi, queridos, foi chamado para poder tocar ali perante Saul, o que aconteceu? O diabo, os demônios, saiu tudo ali dele imediatamente. Porque há, queridos, músicas que são para a glória de Deus, mas há músicas que são para a glória do diabo. Se a serva do Senhor disse, falando o que viu na casa ali de alguns jovens, que eles estavam escutando músicas próprias para baile, e os anjos começaram a chorar, quem já leu aí o livro Mensagens aos Jovens sabe o que eu estou dizendo. Quando os anjos de Deus se retiram, quem que entra em cena? O diabo, os anjos, os demônios, Satanás lá e os demônios. Porque foi assim com Saul, queridos, quando Davi tocou aquela harpa, os demônios, o diabo, o Satanás ali, todo mundo saiu ali. Os demônios. Ou você dá legalidade para Deus, ou você dá legalidade para o diabo. Não tem como ser neutro, meus queridos, na questão da música. Eu gravei um sermão aí falando sobre a música, explicando sobre vários especialistas ali dizendo que a música ela não é neutra. Ela interfere no caráter, na formação do caráter do indivíduo. A música, queridos, presta atenção aqui que eu vou dizer para você. Ela é usada até para tratar doenças. Doença do Alzheimer aí, ó. Musicoterapia. Musicoterapia é chamada até de musicoterapia. Por quê? Porque eles utilizam a música para poder curar pessoas. Fazer tratamento com pessoas. Só para vocês terem ideia, o poder da música. Tem um outro tema aqui, queridos, que eu acredito que é um tema muito controverso no nosso meio. É o tema da política. Política também, queridos, é um tema que o remanescente ele deveria dar o exemplo na nossa sociedade, na nossa geração. Falar de política hoje, queridos, realmente é difícil no meio cristão. Porque se você questiona um governo, esse indivíduo é de direita. Se você questiona o outro, esse indivíduo é de esquerda. Nada a ver, queridos. O fato de eu apresentar, por exemplo, para vocês aqui que o modelo capitalista, vou dar um exemplo para vocês, ele tem algumas falhas, isso não significa que eu sou comunista, que eu sou socialista, que eu sou marxista, que eu sou não sei o quê. E hoje, meus queridos, está sendo criado duas alas dentro da nossa igreja, o remanescente de Deus. Tem indivíduos que são bolsonaristas e outros são petistas. Se você fazer uma crítica a um novo governo, esse indivíduo aí, ele é petista. Ele é Lula. Queridos, eu acho assim, vou ser bem sincero com vocês. A política, eu não acho que ela é... Nós cristãos devemos ficar isentos 100% da política. Eu vou explicar para vocês aqui agora o porquê, vou usar até a Bíblia, mas eu vou explicar para vocês porquê. O fato é que nós devemos saber como utilizar a política. Igual nós estávamos falando aqui da internet. A política em si, ela não é ruim, queridos. Depende como eu vou me comportar, como eu vou participar da política. Eu não posso usar o púlpito de igrejas para poder pregar partidos políticos, para poder falar de candidatos. Isso eu não posso fazer. O partidarismo, né? Falar sobre partidos, eu nem gosto muito de discutir isso, sobre partidos. Mas agora, política, meus irmãos, nós precisamos entender. Nós, como povo de Deus, nós precisamos entender o que significa república, o que significa democracia, o que significa monarquia. A Bíblia está cheia de coisas assim. Existe ou não existe política na Bíblia? O tempo todo falando de política. Aqui, ó, o apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 até o verso 15, presta atenção aqui no que ele disse. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que combatem contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Olha o que ele está dizendo aqui. É Pedro que está dizendo, queridos, não é eu que estou dizendo aqui. Pedro está dizendo, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como o soberano.
quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Então aqui está, Pedro estava dizendo, Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo. Nós devemos nos sujeitar a quem? As autoridades. Ah, irmão, mas eu não concordo, o nosso governo é corrupto. Dos motivos do governo ser corrupto, sabe por quê? É porque muitas pessoas não estudam sobre política. E aí eles fazem leis, aprovam leis o tempo todo, contra mim, contra você. Por quê? Porque a gente não se interessa pelo assunto. A verdade é essa. Ah, irmão, mas eu não concordo com esse governo que está aí. Eu pago muitos impostos que eu não concordo. Eu acho que tem muito roubo, muito desvio de dinheiro. Meus queridos, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2, sabe o que Paulo estava dizendo ali para Timóteo? Ore pelo imperador, ore pelas autoridades. Queridos, Paulo estava dizendo para Timóteo orar pelo imperador romano. Você sabe quem que era o imperador romano na época que o apóstolo Paulo estava vivendo? Nero. Queridos, tem alguém aqui, se você quiser estudar a biografia de Nero comigo, a gente senta e estuda. Eu acredito que foi o pior imperador romano de todos os tempos, queridos. Nero era um indivíduo insano, corrupto, imoral, louco. Ele colocou fogo na cidade de Roma e colocou culpa nos cristãos. Paulo estava pedindo para orar pelo imperador romano. Que eu vejo pessoas fazendo críticas aos nossos presidentes, aos nossos governadores, etc. Mas a gente ora por eles. Eis a questão. Não estou falando aqui, queridos, que o povo de Deus deve ir para as ruas participar de política, ali no sentido de manifestações, etc., quebrar tudo. Não é isso que o povo de Deus deve fazer. Mas o povo de Deus deve se inteirar sobre assuntos políticos. Olha aqui que diz o pregador muito famoso aí, Charles Spurgeon. Acredito que vocês todos aqui já ouviram falar dele, né? Veja, queridos, que revelação interessante que ele nos deu aqui. Pregador batista, tá? Dizendo: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Queridos, essa foi a mensagem. Eu concordo 100%. Ah, o indivíduo quer ficar isento 100%. Você deve avaliar, queridos. Você tem que saber sobre como a política foi formada, igual eu falei, entender de democracia, de república. Você tem que inteirar sobre esses assuntos, porque senão os corruptos vão continuar no poder e os falsos profetas vão continuar a pregar, porque as pessoas não gostam de discutir religião. Não, vá na sua igreja, cada um procura a igreja que se sinta bem, não é isso que você escuta por aí? É por isso que está cheio de falso profeta aí, irmãos. Enriquecendo nas custas dos membros leigos. Por quê? Porque as pessoas aceitam tudo o que as pessoas instituem. Jesus, será que foi contra a política? Quando ele falou para Pedro lá, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Pratique a cidadania. O que é cidadania, irmãos? Eu saber quais são os meus direitos e deveres dentro de uma sociedade. Um dos principais motivos por que existe escola é por causa da cidadania, sabia? A escola ela tem o objetivo, quem é professor aí sabe o que eu estou dizendo, de transferir ou ensinar o conhecimento científico, preparar os jovens para o mercado de trabalho e ensinar eles a exercer o quê? Cidadania. Direitos e deveres. Não importa se o governo é político, não importa se o governo é corrupto, você tem que exercer os seus direitos e os seus deveres dentro da sociedade. Foi isso que Pedro disse, Paulo disse, Jesus disse. Você não deve partidarizar, queridos. Tem pessoas que são fanáticas. Irmãos, isso está prejudicando. Pessoas vão perder a salvação no nosso meio por causa de política, queridos. Por causa de partidarismo político, melhor dizendo. E é isso aí. Tem um outro tema aqui, queridos, que eu gostaria de falar para vocês sobre a vestimenta. Se nós vamos ser mais cobrados em relação às sociedades ou os profetas, os apóstolos do passado, nós devemos também estudar sobre a questão da vestimenta adequada, meus irmãos. A serva do Senhor diz que a maneira que eu me visto, eu transmito uma mensagem, já um sermão para as pessoas, sabia? Irmãos, quando você vê uma moça semi-pelada na rua, o que você pensa dela? Você pensa que ela é uma mulher honesta? Seja sincero.
Não é julgamento, queridos, mas você observa qual que é a mensagem que ela está transmitindo para você. Julgamento é você definir, não, aquele indivíduo ali vai queimar um lago de fogo. Isso aí você está julgando. Mas qual é a mensagem que ela transmite para você? Uma moça sempre pelada na rua. Não é uma mulher virtuosa lá de Provérbios 31. Mas nós precisamos, queridos, de entender que quando eu sou um cristão, é Deus que define a minha vestimenta também. No livro de Provérbios ali, não sei se você já parou para pensar, mas Provérbios capítulo 7, no verso 10, e Provérbios capítulo 31, verso 10, ali apresenta duas mulheres diferentes, sabia? Provérbios capítulo 7, verso 10, ali Salomão diz, há um tipo de mulher que se veste como prostituta. Provérbios 31, verso 10 diz que há um tipo de mulher que se veste com decência. Que mulher que é essa? A mulher virtuosa. Ela, de longe, as pessoas observam ela, essa mulher aí é serva de Deus, essa aí teme a Deus. Queridos, não tem como fugir. Ou a mulher se veste como prostituta, está adorando o diabo, ou ela se veste como uma serva de Deus e está adorando quem? O virtuoso está adorando quem? A Deus. Tem umas jovens da nossa igreja, queridos, eu vou ser sincero com vocês, elas não sabem fazer a diferença entre o santo e o profano. Não sabem. Entra aí na rede social de algumas jovens da nossa igreja. A moça, ela está, a mesma foto, no mesmo álbum de foto, que ela está ali vestida de desbravadora, ajoelhando no chão dentro da igreja, no mesmo álbum de foto ela já está ali de biquíni, fazendo pose sensual, praticamente pelada, achando que vai conquistar homem dessa forma, queridos. A mulher, ela tem que ser instrumento de pregação do evangelho, não ser instrumento de cobiça. Hoje tudo ok, mas pode ter certeza, no dia do juízo, quando chegar no tribunal de Deus, sabe o que é que Deus vai falar? Com muita jovem adventista? Beleza. Aqueles 10 mil homens ali, sabe por que eu julguei eles? Sabe por que eles vão perder a salvação? Porque eles transgrediram a lei da cobiça por sua culpa. E eu vou cobrar de você também. A salvação daqueles 10 homens ali. Estou falando mentira aqui ou estou falando verdade? Vai cobrar. Que agora acha que está abafando. Mas no dia do juízo vai prestar conta a Deus, irmãos. Eu não posso ser aceito por Deus, a serva do Senhor, disse ali no texto que nós lemos no início do nosso sermão, praticando, tendo o mesmo princípio, a mesma conduta que eles tiveram ali, vivendo na luz que eles receberam. Eu vou ser muito mais cobrado, queridos. E como deve vestir um servo de Deus, um pastor, um líder de igreja, um presidente da igreja, um pregador quando vem aqui na frente? Diácono, aqui ó, servo do Senhor diz aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 249, 250. Veja aqui, queridos, o texto é longo, mas é a serva do Senhor que diz, tá? Não é a minha opinião, não é eu que estou dizendo, é o texto que foi revelado para nós aqui no Espírito de Profecia. Veja bem aqui. O cuidado no vestuário é um item importante. Tem havido uma deficiência nesse sentido da parte dos pastores que creem na verdade presente. A roupa de alguns até tem sido desmazelada. Não somente tem havido falta de gosto e ordem no arranjo do vestuário de maneira decorosa na pessoa, e em que a cor seja adequada e própria para o ministro de Cristo, mas o traje de alguns até tem sido desalinhado. Alguns pastores usam um casaco de cor clara, ao passo que as calças são escuras, ou um casaco escuro e calças claras, sem gosto ou boa combinação do vestuário, quando comparecem perante o povo. Estas coisas estão pregando às pessoas. O pastor lhes dá um exemplo de ordem e põe diante deles a conveniência de esmero e bom gosto em seu traje. Ou lhes dá lições de desleixo e falta de gosto, que eles estarão em perigo de seguir. Veja aqui o que ela disse, continuando o texto. Minha atenção foi chamada para os filhos de Israel em tempos antigos. E me foi mostrado que Deus deu instruções específicas acerca do material e do estilo do vestuário que deveria ser usado pelos que ministravam diante dele. O Senhor deu instruções especiais a Moisés a respeito de tudo o que se relacionava com o seu serviço. Não devia haver nenhum desleixo e falta de asseio naqueles que compareciam diante dele quando iam ter a sua santa presença. Veja só, queridos. E por que isso? Ela pergunta. Qual era o objetivo de todo esse cuidado? A razão que me foi dada era esta, para que fosse causada a correta impressão sobre o povo.
Se os que ministravam no ofício sagrado deixassem de manifestar cuidado e reverência para com Deus, em seu traje e na sua conduta, o que aconteceria com o povo, queridos? O povo perderia seu respeito e sua reverência para com Deus e seu serviço sagrado. Quem está dizendo? Eu? Não. Servo do Senhor aqui, revelada pelo Espírito Santo. Queridos, é muito óbvio e muito claro para todos nós. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você aqui. Como que eu vou evangelizar uma pessoa lá fora, chegando todo desalinhado, todo desengonçado? Como que eu vou pregar a mensagem? O que a pessoa vê? A primeira coisa que ela vê é a minha vestimenta. É o cartão de visita que a pessoa tem sobre você. É ou não é verdade? Como que eu vou pregar que Jesus está vindo, que Deus é um Deus de ordem? Qual é a imagem que eu vou passar? Irmãos, tem alguns líderes que sobem aqui no púlpito da igreja parecendo bêbado lá na esquina. Eu, sinceramente, eu não sei. Tem hora que eu não consigo fazer a diferença, sabe? Eu já vi pessoas subindo aqui de qualquer maneira. Não sabe fazer a diferença, queridos, entre o santo e o profano? Você desonra a Deus também através da sua vestimenta? É isso que o texto está querendo dizer aqui, queridos? Certa vez eu vi um indivíduo subir no púlpito, eu não sabia, irmãos, estou falando sério, de coração. Eu não sabia se ele era um pregador ou se ele era um bêbado lá da esquina. As pessoas lá fora, se elas também observassem o que eu observei, elas não sabiam fazer a diferença. O indivíduo ele tem que ser diferente, queridos, na sua vestimenta, trajar com decoro, com decência. Homens, mulheres, ministros de Deus, tem que passar uma impressão boa para o povo. Não ser pedra de tropeço. Porque as pessoas estão sentadas aí no banco, eles, ela vê o indivíduo, o diretor, por exemplo, aqui de igreja, ancião, estou dando um exemplo aqui, diretor missionário, pastor, chega aqui e prega. O indivíduo vê ele todo desalinhado, todo desajeitado. O que a pessoa vai começar a fazer? O ser humano tende a fazer isso, queridos. O indivíduo está fazendo, eu vou fazer também. Ninguém chamou atenção. Olha a diferença aqui, queridos. Essa foto aqui que eu peguei na internet. Aqui está uma moça, eu não coloquei a foto da minha esposa, senão vocês iam falar que eu era tendencioso. Então coloquei a foto aqui de uma outra moça. Olha aqui a diferença, meus irmãos, de uma serva de Deus. Qual é a mensagem que ela está transmitindo para você? Ela é a mulher de Provérbios 31, verso 10, mulher virtuosa ou prostituta? Que a Bíblia faz diferença, não tem como fugir. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Até na sua vestimenta. Aqui está, queridos. Não há como fugir. Outro tema aqui, queridos, que nós poderíamos discutir aqui, é sobre a alimentação. Pegando ainda nesse ritmo que nós estamos falando aqui, sobre a questão da liderança da igreja, qual que deve ser, irmãos, a alimentação dos nossos líderes, principalmente, aqueles que devem dar o exemplo para as pessoas, para os membros? Aqui tem um texto aqui da serva do Senhor, que ela diz aqui no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 402, 403. Queridos, o texto é forte, tá? Mas eu preciso falar para vocês aqui. Porventura, os ministros do Evangelho, que estão a proclamar a verdade mais solene já enviada aos mortais, devem constituir-se exemplo do regresso às panelas de carne do Egito? Veja, ela está fazendo aqui uma pergunta. Os ministros do Evangelho, quem são os ministros do Evangelho? Os líderes, os pastores, teólogos da nossa igreja, presidentes mundiais. Eles devem se portar, queridos, como o povo de Israel. Como que eles devem se portar, queridos, na questão da alimentação? É lícito que os que são sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permitam a condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora que lhes flui nas veias? Ela está fazendo uma pergunta, queridos. Segue o texto. Não daremos como mensageiros de Deus decidido testemunho contra a condescendência com apetite pervertido? Deus tem provido abundância de frutas e cereais, os quais podem ser preparados de maneira saudável e usados na devida quantidade. Por que, então, continuam os homens a preferir alimentos carnes? Outra pergunta que ela faz. Poderemos nós, possivelmente, ter confiança em pastores que, às mesas em que é servida a carne, unem-se aos outros em comê-la? Andem nossos pastores e comportores sob a bandeira da estrita temperança. Veja aqui a profundidade do texto aqui que a serva do Senhor está dizendo.
Ela chega a dizer, dá para mim poder confiar em pastor que senta numa mesa para comer uma carne? Ela está perguntando aqui, dá? O que vocês entenderam do texto? Não dá para confiar, queridos, porque, veja bem, eu preciso de manifestar, eu tenho que ser um exemplo. Eu preciso de manifestar na minha vida abnegação. Muitos dos nossos líderes, meus irmãos, estou falando sério com vocês, eu presenciei isso aqui que eu estou falando para vocês, ninguém me contou. Estava almoçando uma vez na casa dos irmãos, ali com um pastor da nossa igreja, e aí, lógico, o almoço ali não tinha carne no dia, né? E aí ele virou e falou assim, ó irmãos, eu só não como carne de porco porque a Bíblia proíbe, porque senão eu ia comer também. Estou falando sério, eu escutei isso. Queridos, por isso que a igreja não converte. Por isso que pessoas não levam a morte de Jesus na cruz a sério, queridos. Porque muitos dos nossos líderes não dão exemplo. Como, queridos, presta atenção, a sério, o Senhor está dizendo, dá para confiar num pastor que senta numa mesa para comer carne? Não dá. Ele tem que mostrar a diferença, queridos, e principalmente na questão da alimentação. Olha aqui o que a serva do Senhor diz aqui também em outro texto. Outro artigo que ela escreveu no ano de 1914. Deus não operará milagres para livrar de enfermidades aqueles que não cuidam de si mesmos, mas estão continuamente violando as leis de saúde e não fazem esforços para evitar as enfermidades. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo um caminho que fatalmente os fará enfermos por causa da sua desatenção para com as leis de saúde. Isso aqui é para a igreja toda, tá? Não só para líderes, pastores, teólogos, mas para todos nós, membros de igreja também. Veja bem, se eu já sei, por exemplo, que o sorvete faz mal para a minha saúde, eu sei, não, eu já pesquisei sobre aquilo ali, faz mal para a minha saúde. Sei lá, daqui a pouco eu vou virar um diabético. Quando eu for diagnosticado com diabetes, Deus vai atender minha oração, queridos? Ô Senhor Deus, me proteja, por favor, tira. Vai atender? Se eu já sei, por isso que eu estou querendo dizer para vocês aqui a questão de revelação, a diferença de quem tem mais revelação e quem tem menos revelação. Se eu já sei, queridos, que aquilo ali faz mal para a minha saúde, e eu insisto em comer naquilo ali, queridos, a serva do Senhor está dizendo, Deus vai responder a minha oração, queridos. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes Deus não responde às nossas orações. Porque não adianta, meu pai está lá, por exemplo, meu pai, meu irmão, minha prima, não sei, um parente, um amigo está lá transgredindo as leis de saúde. Sabe que cerveja faz mal, sabe que refrigerante faz mal, sabe que churrasco faz mal, está lá comendo, está lá comendo, está lá comendo. Depois que é diagnosticado com alguma doença. E aí adianta eu trazer aqui na igreja e pedir para os irmãos orar? Deus não vai responder, queridos, está aqui, ó. Tem diferença, quem tem conhecimento de quem não tem conhecimento. O juiz de Deus é justo. E aqui está o último quesito dos que eu julguei ser o mais importante para nós estudarmos. Já que nós vamos ser mais cobrados do que todas as gerações passadas, que passaram aí antes de nós. O conhecimento, irmãos. Vocês já ouviram falar desse homem aqui, com certeza, né? John Nevis Andrews. Esse aqui, irmãos, foi o primeiro missionário da nossa igreja enviado lá para a Europa. Andrews nasceu em 1829, em Poland, Maine. Quando adulto sabia ler a Bíblia, queridos, prestem atenção aqui, em 7 idiomas e afirmava ser capaz de recitar o Novo Testamento de cor. Sua vida foi de constante aprendizado até sua morte precoce em 1883. Irmãos, quando a Igreja Adventista enviou John Andrews lá para a Europa, sabe o que a Ellen White escreveu em carta para os irmãos lá da Europa? Nós estamos enviando para vocês aí o nosso principal aqui teólogo, o maior dos nossos aqui. Ninguém superava ele, irmãos. Sabia de cor, queridos, o Novo Testamento inteiro. Eles perguntaram para ele, não, se destruir eu sei recitar. Novo Testamento, 7 idiomas. 7 idiomas aqui, você está vendo aqui, ó. Ele conseguia ler a Bíblia em 7 idiomas, queridos. Nós temos dificuldade hoje de recitar os 10 mandamentos. É ou não é verdade? Participamos aí recentemente de uma brincadeira, onde foi perguntado para os irmãos alguns dos mandamentos de Deus, os irmãos com dúvida. Não, peraí, qual que é o 7º? Não, peraí, acho que é o 8º. Não, esse aí é o 7º, esse aqui é o 6º. 7 idiomas, queridos.
A nossa vida tem que superar a vida desses homens do passado, porque senão nós não vamos alcançar a salvação, queridos. Não tem nada de legalismo aqui, mas é verdade. Sabe o que a serva do Senhor diz lá no livro Grande Conflito, página 123? Ela diz, meus irmãos, que quando Lutero, ele encontrou lá no mosteiro onde ele estava trabalhando, quando ele encontrou a primeira Bíblia acorrentada, sabe o que ele fez? Ela disse assim que várias horas da alimentação dele, das refeições e do sono eram furtadas e empregadas no estudo diário da palavra de Deus. Em outras palavras, ela estava querendo dizer, Lutero, ele chegava um momento, não, será que eu como ou estudo a Bíblia? Será que eu como? Será que eu durmo ou estudo a Bíblia? Preferi estudar a Bíblia. E hoje a gente arruma desculpa para tudo, queridos. Para a gente não estudar a palavra. Tem gente que tem 20 anos de igreja e ainda não sabe dar um estudo bíblico. Vergonha para nós. Sabe o que? Antigamente nós éramos chamados como povo da Bíblia, não é? Quem é mais velho de igreja aí sabe o que eu estou dizendo. Sabe como que nós somos reconhecidos lá fora para as pessoas? Os que não fazem nada no sábado. O termo só está ficando pior. Antes eram os que guardavam o sábado e não comiam carne de porco. Agora está ficando pior. Os que não fazem nada no sábado e não comem carne de porco. E não comem bacon, né? Porque algumas carnes de porco tem gente que já está comendo aí. Está ficando só pior, irmãos. A decadência está ficando pior. É verdade. Eu não estou dizendo aqui coisa na minha cabeça. O último texto que eu gostaria de ler com vocês aqui, queridos. Parábolas de Jesus, página 69. Prestem muita atenção aqui no texto. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Todo cristão tem um privilégio, não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos os que professam seu nome produzissem frutos para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria para recolher o precioso grão. Aqui, irmãos, está escrito aqui, Parábola de Jesus, página 69. Muitas pessoas ficam impressionadas, nossa, como que John Andrews atingiu tal estatura ali espiritual? Como que Lutero conseguia fazer a diferença na época dele? Meus irmãos, Cristo, Jesus não vai voltar. Por muito tempo eu estive enganado, tá? Mas Jesus não vai voltar enquanto a igreja dele não estiver preparada para receber ele. Não é um casamento que está escrito lá em Apocalipse 19? Onde tem uma noiva e um noivo. Não é isso que está dizendo lá? Se tiver só o noivo preparado e a noiva não, tem casamento? Desafio qualquer teólogo aqui, queridos. Pode chamar aqui os maiores teólogos da nossa igreja. Se não tiver a preparação da noiva, não tem casamento. Por isso que Jesus não voltou em 1844. Por isso que Jesus não voltou em 1888. Porque se você sabe, né? No livro Grande Conflito, página 457. A serva do Senhor diz lá que se os mileritas tivessem aceitado a mensagem do terceiro anjo, Jesus tinha voltado lá na época deles. A igreja adventista só surgiu, meus queridos, ela só existe no mapa aí, na história, sabe por quê? Para pregar a terceira mensagem angélica, porque os mileritas rejeitaram ela. E aí, em 1888, lá no livro Mensagens Escolhidas, se eu não me engano, é o volume 2, página 63, eu esqueci aqui agora a página, mas lá está dizendo que Jesus poderia ter voltado de novo, ali, próximo à Assembleia de Minneapolis, em 1888. Por quê? E rejeitaram de novo a mensagem do terceiro anjo. Enquanto a igreja não tiver um caráter semelhante a de Cristo, pode o Papa Francisco aí dar rumores de decreto dominical, os Estados Unidos criar leis, não vai acontecer, queridos, porque essas coisas têm que acontecer, mas semelhantemente a igreja precisa de alcançar o mesmo nível espiritual que outros apóstolos e profetas alcançaram, na verdade superar eles, que não vai adiantar. Nós precisamos superar, irmãos. Moisés, já parou para pensar nisso? Moisés estava preocupado com a vida eterna, meus irmãos. Não, ele disse para Deus, Senhor, se o Senhor destruir esse povo, risca aí meu nome no livro da vida. Em outras palavras, Moisés estava dizendo, sabe o quê? Me manda para o lago de fogo junto com Satanás e os demônios. O que importa para mim é que o seu nome não seja vituperado aí na sociedade. O que os egípcios vão dizer? Nós, queridos, nós precisamos de transformar o nosso caráter à luz do caráter de Cristo, porque a serva do Senhor está dizendo aqui. Somente quando o caráter de Cristo for reproduzido na sua igreja,
é que ele virá para reclamá-los como seus.